E aí família, tudo bem? Sou Peixeiro Matheus Carvalho e está começando mais uma videoaula do grupo PET Elétrica. Em nossa segunda videoaula de Circuitos 2, vamos ver agora o conceito de fasores. Bem, antes da gente começar realmente o conceito de fasores, vamos ver um exemplo rapidinho de como seria a soma entre dois sinais senoidais. Então vamos supor que a gente tem aqui um V1 de t, cuja função nada mais é do que um 10 cosseno de 1 ômega t, uma frequência vezes o tempo, menos, sei lá, 60 graus. E vamos admitir um segundo sinal, V2 de t, que seja 5 cosseno de ômega t mais 60. Bem, e se quiséssemos fazer a soma de V1 de t mais V2 de t? Seria simplesmente somar as amplitudes, somar as fases? Como que seria isso? Bem, a resposta é nenhum e nem outro. Para a gente realizar essa soma, a gente tem que deixar esses termos com a mesma cara. E o que seria deixar eles com a mesma cara? Nós só podemos somar, por exemplo, x com x, porque eles são iguais, têm a mesma potência e não possuem nenhum outro termo multiplicando eles, por exemplo. Com cosseno, da mesma forma, a gente só pode somar cosseno de ômega t com cosseno de ômega t. Claro que eu poderia ter aqui um 10, isso aqui ia dar 11 cosseno de ômega t. Mas dessa forma como a gente tem aqui com defasamento, a gente não pode realizar essa soma do jeito que está. Como que a gente vai fazer isso? Bem, como vocês já devem saber, a gente tem aquela regrinha de que cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. É exatamente isso aqui que a gente vai aplicar agora para os dois sinais. Então, como que vai ficar? Então, para o primeiro sinal, ficaria 10 que multiplica cosseno de ômega t, cosseno de 60, mais, porque aqui é menos, seno de ômega t, seno de 60. Isso aqui continuaria 10 multiplicando e aqui ficaria cosseno de 60, a gente sabe que é 1 sobre 2, então ficaria 1 sobre 2 cosseno de ômega t, mais seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então raiz de 3 sobre 2 seno de ômega t. Pronto, agora temos nosso sinal V1 de t em função de um cosseno de ômega t e um seno de ômega t. Vamos fazer agora o mesmo procedimento para o sinal V2 de t. V2 de t ficaria 5 que multiplica cosseno de ômega t vezes cosseno de 60, agora menos seno de ômega t, seno de 60. Isso aqui ficaria da mesma forma, meio cosseno de ômega t, e agora menos raiz de 3 sobre 2 seno de ômega t. Agora que temos os dois sinais nessa forma, reparem, eles têm seno de ômega t, cosseno de ômega t e cosseno de ômega t. Ou seja, são termos iguais e a gente pode realizar essa soma. Então vai ficar da seguinte maneira. A gente vai ter que V1 mais V2 vai ser o seguinte. Temos 10 vezes meio cosseno, então vai ficar 5 cosseno de ômega t, mais 5 raiz de 3 seno de ômega t. Esse é o nosso sinal V1 de t. Mais 5 vezes 1 sobre 2, então vai dar 2,5 cosseno de ômega t, menos 2,5 raiz de 3 seno de ômega t. Essa aqui é a nossa soma. Então vamos agora agrupar os termos em comum. Então a gente vai ter 5 mais 2,5. Então vai ficar 7,5 cosseno de ômega t. Já foi esse. E fica 5 raiz de 3 menos 2,5 raiz de 3. Então, mais 2,5 raiz de 3 seno de ômega t. Beleza. Então chegamos aqui no nosso resultado, que é o nosso V1 de t mais V2 de t. Tá, mas e se a gente quiser juntar esses caras num único termo, ou seja, num único seno ou num único cosseno? O que a gente faz? Bom, se quisermos juntar isso aqui num único cosseno, a gente chama isso aqui seno 1A, isso aqui um termo B. E o resultado disso aqui vai ser nada mais nada menos do que a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, que nada mais é do que o módulo desses dois caras, cosseno de ômega t, mais um defasamento. E quem vai ser esse defasamento? Vai ser o arco tangente de B sobre A. Então a gente tem
um módulo aqui na frente. E a gente tem o arco tangente de B sobre A. Se quiséssemos juntar isso aqui no seno, seria a raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado, da mesma forma. Seno de ômega t mais um outro defasamento. E esse defasamento seria o arco tangente de A sobre B desta vez. Então, basicamente, o que muda é só esse defasamento aqui. Se ele vai ser de B sobre A ou se ele vai ser de A sobre B. Mas de onde vem tudo isso aqui que eu estou falando para vocês? Basicamente, se vocês imaginarem esses caras como sendo os lados de um triângulo, a gente teria um triângulo retângulo de um lado A, um lado B, e a gente teria um certo ângulo aqui, que eu vou chamar de φ. Bem, a hipotenusa desse triângulo nada mais é que, por Pitágoras, a soma dos quadrados de A mais B. Então, a hipotenusa seria a raiz de A quadrado mais B quadrado. E esse ângulo θ em função de A e B seria que a tangente desse ângulo é B sobre A. Se a gente quiser achar o ângulo, vai ser o arco tangente de B sobre A. Então, o que eu estou apresentando aqui para vocês? Eu estou dizendo que, imaginando a soma entre dois termos que temos amplitudes diferentes, e podemos imaginar eles como sendo um triângulo cujos dois catetos são essas amplitudes, nós podemos representar todo esse triângulo como sendo também uma hipotenusa e o seu respectivo ângulo, ou seja, uma hipotenusa e seu respectivo ângulo. Isso aqui que a gente está fazendo é a mesma coisa que a gente vai fazer em fasores daqui para frente. Mas enfim, vamos condensar então o nosso termo aqui para finalizar e vocês verem como é que é mais ou menos o formato que fica. Então vamos finalizar essa soma aqui, 7,5 cosseno mais 2,5 raiz de 3 seno, e condensar ele num único cosseno, por exemplo. Então vai ficar o seguinte, a gente vai ter que isso vai ser a raiz quadrada de 7,5 ao quadrado mais 2,5 raiz de 3 ao quadrado. Cosseno de ômega t. E como eu escolhi o cosseno para ser a minha função principal, eu vou fazer o arco tangente e utilizar o termo da minha outra função, que não é a que eu escolhi. Então, nesse caso, vai ser B sobre A. Se eu tivesse condensado num seno, eu escolheria primeiro A sobre B aqui no arco tangente. É só um macetinho para vocês se acostumarem. Fazendo essa continha, vamos ver quanto que dá esse raiz quadrada aqui. Então, a gente vai ter 7,5 quadrado mais 2,5 raiz de 3 ao quadrado, tirando a raiz disso, 8,66. Então a gente vai ter 8,66 cosseno de ômega t mais o arco tangente de B, que no nosso caso é 2 dividido por 7,5. Então deu pra gente aqui 30 graus. Claro que pela simplificação aqui, se você simplificasse por 2,5, ia dar raiz de 3 sobre 3, arco tangente de raiz de 3 sobre 3 é realmente 30 graus. Então, tivemos a felicidade de ter um defasamento bonitinho aqui. Então, beleza. Encontramos aqui nosso termo V1 de t mais V2 de t, um termo único. Bem, toda essa lógica que a gente utilizou aqui vai ser muito semelhante à que a gente vai utilizar quando a gente for calcular os fasores dos nossos termos. Então, beleza. Essa foi uma introdução às operações que iremos fazer com os fasores. E na próxima videoaula vamos ver a definição desses fasores. O que são fasores, para que eles servem e qual é a grande facilidade que ele tem para a gente utilizar daqui para frente em todos os circuitos que a gente for utilizar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!